Meus amigos, tudo bem? Hoje então, segunda parte do vídeo sobre jejum e eu quero te convidar então a nós olharmos para as motivações corretas de praticarmos o jejum. Nós sabemos então que o jejum é uma orientação, um conselho bíblico e ele tem também algumas ações colaterais sobre a nossa vida. A gente sabe, a Bíblia diz que nós precisamos priorizar o espiritual, deixar o espiritual acima das nossas vontades da natureza humana. E o jejum, talvez a natureza humana mais básica seja a de comer. O nosso corpo clama por isso e quando nós praticamos o jejum nós estamos treinando para deixar a espiritualidade acima da nossa natureza humana, das nossas vontades carnais, como a Bíblia chama. Então o jejum é importante para isso também, é um treinamento para que em momentos de decisão a gente possa priorizar a vontade de Deus e não a nossa. Agora a Bíblia também dá algumas recomendações importantes sobre o jejum. Por exemplo, ali em Mateus 6, a gente viu algumas coisas importantes que eu quero retomar, mas antes disso, quero ler um texto que está em Zacarias 7, versículo 5, que diz assim: Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Esse texto faz uma pergunta perturbadora. Deus está perguntando para o seu povo, vocês jejuaram para mim? Foi de fato para mim que vocês jejuaram? Então, da mesma forma que nós falamos sobre oração, existem maneiras de nós fazermos o jejum erroneamente. Às vezes nossa motivação não é agradar a Deus, mas os nossos próprios interesses individuais. Então o jejum sempre tem que ser priorizar a vontade de Deus, nos aproximarmos de Deus, as coisas espirituais. E o jejum nunca pode ser uma moeda de troca ou coisa parecida para alcançarmos nossas vontades individuais. Então o texto está nos chamando para que a gente possa estar focado em Jesus e no nosso relacionamento com Jesus e usar então o jejum para nos aproximarmos de Deus e não buscarmos coisas materiais, como se fosse uma troca. A Bíblia também fala, lá em Isaías 58, a partir do versículo 3 até o 7, você pode dar uma lida lá, em que o jejum deles não estava agradando a Deus, porque o jejum, de novo, não estava focado em Jesus e nas outras pessoas. E esse texto enfatiza, então, que o jejum deveria ser uma coisa altruísta e não egoísta. E ele, então, diz nesse texto que eles estavam jejuando, porém, eles não se preocupavam com o próximo, eles não amavam o próximo, mas amavam só a si mesmos, e estavam então deixando a verdadeira essência do cristianismo, que é Jesus em primeiro, os outros em segundo, eu em terceiro, para lá. Então Jesus estava dizendo, o jejum de vocês não me agrada, porque vocês têm intenções egoístas e não altruístas. E a terceira parte importante que eu acho que precisamos considerar no jejum é que o jejum precisa ser uma coisa sempre para agradar a Deus e nunca para agradar pessoas. Então, a gente quando jejua, isso está lá então finalmente em Mateus 6, do 16 ao 18, quando Jesus diz, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência, etc., para que sejam vistos, divulgam o jejum, porque o jejum é uma forma de autopromoção, de mostrar a santidade, de mostrar que fazem a religião, etc. Então a gente nunca pode usar o jejum para divulgar ou para tentar mostrar que nós fazemos. O jejum precisa ser uma coisa individual, particular, simplesmente para que Jesus se agrade de nós e a gente possa estar caminhando na direção dele. Então a gente precisa evitar divulgar o jejum, fazer ele em secreto. É claro que nós não vamos mentir ou coisa parecida para isso, mas a gente procura manter ele em secreto na medida do possível para que seja só uma coisa entre nós e Jesus, uma coisa
que não vai de maneira nenhuma nos promover. Até porque o texto de Mateus 6 diz que quando nós fazemos jejum com a intenção de divulgar, nós acabamos perdendo a recompensa de Deus. Que Jesus te abençoe. Em breve vamos apresentar aqui a terceira parte então, sobre o jejum, ainda falando sobre as razões e motivações. Grande abraço!